Minha amiga e meu amigo, nós não podemos confundir sobre hipótese ou circunstância alguma a justiça brasileira com o Supremo Tribunal Federal. A justiça brasileira é composta de vários órgãos jurídicos, com seus juízes, juízas, promotores, desembargadoras, homens e mulheres comprometidos com a legalidade, comprometidos com a justiça, com a seriedade. Que são pessoas estudadas, capazes de julgar com retidão as causas que estão sob o seu domínio. Essa é a justiça brasileira, que está marcada em todo o território nacional, nos mais diversos estados. São homens e mulheres, na sua maioria esmagadora, pessoas comprometidas tão somente em julgar o fato. Já o Supremo Tribunal Federal é uma outra coisa. O Supremo Tribunal Federal, nos dias atuais, deixou de se transformar em uma corte jurídica para ser uma coisa estranha, injustificável, inexplicável, onde a maioria dos ministros que compõem aquela corte, ao invés de exercer o papel que lhe cabe, que é se fazer guardião da Constituição, se limita em fazer militância política partidária para defender interesses de agremiações partidárias e políticos que o indicaram para estar ali. Eles não defendem a Constituição, mas sim aquelas pessoas que o indicaram, os grupos políticos partidários os quais eles pertencem. Democracia para a atual composição do Supremo Tribunal Federal é uma coisa insignificante, que não merece respeito nem consideração. A Constituição, que é a razão da existência desses ministros, simplesmente é desprezada, jogada ao lixo, rasgada, sapateada sobre. O que a gente mais vê no Supremo Tribunal Federal, por parte da maioria esmagadora dos ministros, é militância, que traz consigo arroubos autoritários, coisa que não condiz com nossos tempos democráticos. E o ministro que mais se destaca pelos arroubos, pela tirania, pelo autoritarismo, é o ministro Alexandre de Moraes. E não é só ele. Porém, ele é o que mais se destaca pela negatividade, por jogar luz negativa sobre o Supremo Tribunal Federal. Por ofício, sem ser provocado pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal, Alexandre de Moraes manda prender, prender pessoas, bloquear contas, censurar veículos de comunicação, desmonetizar redes sociais, prender pessoas, tornar inelegível liderança política sem razão que justifique, cassar mandatos, manter prisão de pessoa que foi indutada pelo presidente da República, exemplo, Daniel Silveira. Ele faz tudo isso como se ele estivesse acima do bem e do mal. Não age como um ministro do Supremo, age como um gangster, um fora da lei. Olha o que esse homem fez no 8 de janeiro, em que, por determinação dele, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro prenderam quase 2.000 pessoas, a maioria dela esmagadora, inocente, que muitas delas se encontram presas até hoje, presas, processadas, com tornozeleiras, com as suas vidas destruídas, e ainda tivemos desprazer, a insensatez, a loucura, a insanidade de Alexandre de Moraes, que culminou
com a morte de um preso político, Clériton Pereira, conhecido como Clezão, morto dentro do presídio da Papuda. Quando esse ganhou o direito recomendado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público Federal, de cumprir a sua pena em domicílio em virtude de doenças que o mesmo possuía. E o ministro Alexandre de Moraes, por sadismo, por psicopatia, por uma doença mental, não atendeu à recomendação do Ministério Público e o manteve, esse brasileiro, esse preso político, em cárcere até a morte. Alexandre de Moraes transformou o Supremo Tribunal Federal, com as suas ações nefastas, com as suas perseguições, numa cracolândia jurídica. O Supremo Tribunal Federal é hoje, lamentavelmente, uma cracolândia jurídica por causa de Alexandre de Moraes e outros. Quem não viu as arbitrariedades deste senhor quando das eleições para presidente da República em 2022, em que ele fez uma caçada implacável contra o candidato Jair Messias Bolsonaro, os seus apoiadores e os veículos de comunicação que não rezavam na cartilha do sistema e não comiam no mesmo coxo. O que dói, minha amiga e meu amigo, é ver esse cara fazer todas essas arbitrariedades, não só ele, mas como seus companheiros de corte, e ainda assim ver toda essa selvageria, essa tirania ser endossada pela Rede Globo, que trata tudo como se fosse normal. Como se fosse uma coisa dentro da ordem, quando não é. Alexandre de Moraes precisa não ser tão somente impeachmentado, responder penal e criminalmente pelos seus atos e estar no lugar aonde ele colocou pessoas de bem e trabalhadoras, na cadeia, preso. Esse senhor tem que estar preso. Ele é um fora da lei. É uma vergonha para o Supremo Tribunal Federal. É uma mancha para a imagem do Brasil. Não só dentro do nosso território, mas fora. O mundo está começando a ver quem é esse senhor e o seu comportamento nefasto, a revelia da Constituição, em desrespeito à democracia, numa clara lesão aos direitos humanos. Alexandre de Moraes, se não é um psicopata, se não é um fora da lei, se não é alguém que age de maneira deliberada para atingir os direitos humanos, para atingir pessoas, para rasgar o ordenamento jurídico, é um débil mental. Normal, esse cara não é. Ele está às margens das regras social. E esse poder foi conferido a esse senhor pelo presidente Michel Temer. Michel Temer é o dono de Alexandre de Moraes. Michel Temer é o culpado do Supremo Tribunal Federal ter essa coisa no seu quadro. É uma vergonha o que nós estamos passando. O Supremo Tribunal Federal e o Brasil não merecem viver este momento de vergonha. Se fizer uma enquete, se fizer uma pesquisa de opinião pública, por certo, a aceitação do Supremo Tribunal Federal está lá no limbo, lá na lama. É vergonhoso o que está acontecendo. E dentro do Supremo Tribunal Federal não tem ninguém, nenhum ministro com peito, que honre as calças que veste, com moral, para bater na mesa e falar que está na hora de parar com essa palhaçada. O Supremo Tribunal pertence ao Brasil e aos brasileiros. E não é esse bando de 11 homens irresponsáveis que só sabem fazer mal ao Brasil, quando não pela ação, pela omissão. Até mesmo os dois indicados de Bolsonaro constituem uma vergonha. Olha esse tal de André Mendonça,
que Bolsonaro ficava aí alardeando pelos quatro cantos, dizendo que era o terrivelmente evangélico. É um terrivelmente frouxo e covarde. Contribui com tudo isso que está aí, se não pela ação, pela omissão. O Brasil precisa se levantar e vir para as ruas, pedir, não se levantar contra o Supremo Tribunal Federal. É o contrário, é pelo Supremo Tribunal Federal, pelo fortalecimento e purificação do STF. E isso passa por enxotar algumas figuras que compõem aquela casa para fora, que constituem a verdadeira vergonha. O Supremo Tribunal Federal é como um corpo. E hoje é como um corpo doente, onde tem vários tumores cancerígenos, malignos, que precisa ser extirpado. Um desses tumores chama Alexandre de Moraes, o outro, Barroso, o outro, Gilmar Mendes, a outra, Carmen Lúcia, por aí vai. Gente que não honra a posição e o papel que deveria exercer. É gente que não merece carregar sobre os seus ombros a toga que simboliza o poder da nossa mais alta corte. É gente que nos envergonha e não faz questão de esconder, ao contrário de outros tempos, que eles agiam na moita, na escuridão, na calada da noite. Agora é a luz do dia, aos olhos nus, para que todos possam ver. Para um Supremo Tribunal Federal doente, com tumores cancerígenos, conforme eu falei, há um remédio. E esse remédio é infalível. Esse remédio chama-se impeachment. Impeachment essa gente nefasta é uma necessidade urgente que o Brasil tem. E não seria perseguição. E não seria atentado à democracia. Não, muito pelo contrário. Razão de sobra tem. Isso sim seria um ato democrático, cívico, para purificar e fortalecer a nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal, que hoje está doente e pede socorro. Finalizo e repito. Para o Supremo Tribunal Federal doente, o remédio é impeachment. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.